Vejamos agora o que é arquitetura Data Mesh e como isso se relaciona com tudo que eu expliquei para você até aqui neste capítulo. Para começar, dê um pause no vídeo e olhe para essa imagem, observe essa imagem por alguns instantes. O que você consegue entender a partir desta imagem? Isso aqui é a representação da arquitetura Data Mesh. Vamos compreender essa imagem em detalhes, ok? Já já eu vou trazer as definições para você. Primeiro, observe lá na parte de cima que eu tenho o DW. Ali pode ser o DW, pode ser o Data Lake, pode ser o Data Lake House. Ou seja, não mataram DW, não mataram Data Lake, não mataram Data Lake House. Muito pelo contrário, continuam mais vivos do que nunca. Só que eles agora ficam atrás de uma barreira, exatamente essa barrinha laranja ou vermelha, né, que você vê ali. Essa barra indica que a infraestrutura de dados será oferecida como plataforma. Ou seja, para o usuário será transparente. Ele vai acessar uma plataforma e ele não sabe exatamente o que tem ali em termos de armazenamento de dados. Não precisa saber. Isso é trabalho da equipe de infraestrutura, que vai construir os sistemas de armazenamento, mas vai entregar os dados como infraestrutura de dados no formato de plataforma. Tudo bem? Já tem algumas ferramentas no mercado, inclusive, com esse propósito. Só que os dados têm que navegar pela empresa, não é isso? Eu preciso de dados para poder gerar as análises, construir modelos de machine learning, construir dashboards e assim por diante. Antes do Data Mesh, a proposta era simples. A equipe de engenharia de dados ou a equipe centralizada de dados buscava os dados de todas as origens, integrava no processo ETL e carregava no DW, no Data Lake, lá no Data Lake House, etc. Certo? Pois bem, vamos tirar essa atribuição da equipe centralizada e vamos deixar essa atribuição sob responsabilidade das áreas de negócio. Ou então de domínios, não é? Pode ser uma ou duas áreas de negócio formando um único domínio. O que você acha dessa ideia? Ao invés de ter uma equipe centralizada, cuidando de todo o processo de extração, de coleta dos dados, de preparação, transformação, carga, cada área, cada domínio vai ter o seu próprio cuidado com os dados, vai fazer a extração dos dados daquele domínio, vai aplicar o ETL nos dados daquele domínio, e esses dados poderão ser usados em toda a empresa, em uma integração com a plataforma de infraestrutura de dados, ou mesmo com a integração entre domínios. Essa é a proposta da arquitetura Data Mesh. Vou trazer para você algumas definições. Data Mesh é uma abordagem para construir uma arquitetura de dados descentralizada através de um design de autoatendimento orientado a domínio. O domínio pode ser uma área de negócio ou o domínio pode ser formado por mais de uma área de negócio, ok? Data Mesh se preocupa principalmente com os dados em si, tendo DW, Data Lake e os pipelines de dados como uma preocupação secundária. Isso vai existir, mas será secundário. A prioridade total é nos dados, quem vai fazer a curadoria dos dados, quem vai olhar para os dados, quem vai cuidar da qualidade, da documentação, da gestão de metadados e assim por diante. A proposta principal é dimensionar os dados por descentralização orientada por domínio. Com o Data Mesh, a responsabilidade pelos dados usados nas análises é transferida da equipe de dados central para as equipes de domínio, apoiada por uma equipe de plataforma de dados que fornece uma plataforma independente de domínio. O Data Mesh traz um conceito muito interessante. A grande pergunta que eu acho que ainda tem que ser feita antes mesmo de falar em Data Mesh é: a empresa já está madura o suficiente no uso de dados? Porque se ela não estiver, eu não sei se o Data Mesh vai funcionar de maneira adequada, ok? Temos que passar a responsabilidade da gestão, do dimensionamento de dados para as equipes de domínio. Essa equipe de domínio pode ser uma área de negócio, pode ter um profissional de dados dentro daquela área de domínio. Ainda não está muito claro como deve ser essa implementação. Essa arquitetura surgiu há pouquíssimo tempo, é algo bem novo no mercado. As empresas estão entendendo como elas podem usar o Data Mesh no seu dia a dia.
pela minha experiência, pelo que eu vejo no mercado de trabalho de um modo geral, data mesh ainda é um desejo. Mas quem sabe no futuro não tão distante consigamos ter cada vez mais e mais empresas implementando esse tipo de arquitetura, o que eu acho que é até uma evolução natural. Porque alguns anos atrás mal se falava em dados. Ao longo dos últimos anos começou o uso massivo de dados. A infraestrutura e a tecnologia evoluíram. Naturalmente, novas soluções vão surgindo, logo vão começar a pensar em outros formatos de arquitetura. É absolutamente normal. O Data Mesh é uma proposta. Foi lançada no mercado há pouquíssimo tempo atrás. Está todo mundo ainda tentando entender como realmente isso pode funcionar no dia a dia. Mas lembre-se, existe uma grande diferença entre implementação feita em startup, que anda a uma velocidade muito alta, e empresas mais tradicionais, médias e grandes empresas, que andam numa velocidade um pouco menor, que é natural. A empresa tem uma infraestrutura maior, tem hierarquia, etc., é mais conservadora, então a empresa precisa caminhar de uma maneira um pouco mais lenta em comparação às startups. É absolutamente normal. Data Mesh é um conceito realmente interessante e algumas startups, algumas empresas que caminham em velocidade maior, já começam com as suas implementações. Empresas mais conservadoras, e principalmente aquelas que não começaram ainda o seu trabalho no uso de dados, bom, aí elas precisam analisar com muita calma antes de pensar em implementar a Data Mesh. Talvez alguns passos anteriores tenham que ser dados antes de pensar em infraestrutura de dados como plataforma, antes de pensar em como podemos delegar para as áreas de domínio, especificamente uso de dados, ETL, como transformar dado em um produto. Existe uma evolução natural, tanto do mercado, de um modo geral, como de cada empresa. Cada empresa anda numa velocidade de acordo com aquilo que ela precisa para o seu dia a dia. As empresas que já começaram o uso de dados há mais tempo já estão um pouco mais na frente, o amadurecimento já é realidade, quem sabe já estejam prontas para esse tipo de arquitetura. Já empresas que começaram mais recentemente ainda precisam amadurecer um pouco mais. Há um risco de você partir direto para a tecnologia mais avançada e moderna disponível no mercado, sem antes ter feito o básico, né? Então, pense sobre isso. De qualquer forma, trouxe para você a arquitetura Data Mesh, que é algo para você começar a pensar e observar também em relação à arquitetura de dados no mercado e no mercado de engenharia de dados de um modo geral. Concluímos a parte teórica deste capítulo. Na sequência, eu vou trazer para você a demonstração prática de número 2, com a implementação de um Data Lakehouse. Muito obrigado e até a próxima aula.